Amém, queridos. Como eu disse, no domingo passado foi o domingo de Pentecostes, e a gente não está muito acostumado a celebrar o Pentecostes. E a gente descobriu que, na verdade, esse foi um erro que a gente cometeu historicamente, porque o Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias depois do domingo de Páscoa, no povo de Israel, e do mesmo jeito que a ressurreição de Jesus se deu no domingo da Páscoa, 50 dias depois aconteceu um outro evento fundamental na história da igreja, que foi o cumprimento da promessa de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Essa promessa está lá em Joel, capítulo 2, verso 28, em que o profeta, séculos antes de Cristo, diz o seguinte: depois disto, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então, o que acontece é que o momento do Pentecostes tem sido considerado por muitos teólogos como o momento da inauguração da igreja. Porque do mesmo jeito que quando Deus criou Adão, Ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e aquilo que era apenas um corpo criado passou a ter alma, passou a ser vida, também na igreja. O momento em que a igreja ganha vida é o momento que o Espírito Santo de Deus é soprado como um vento impetuoso, um vento poderoso. E a palavra espírito no hebraico é a mesma palavra para vento, para sopro. Essa é a ideia. Então, Jesus tinha acabado o seu ministério, estava já ressuscitado havia 40 dias, e ele faz algumas promessas, e entre as promessas, a principal delas é que o Espírito Santo viria, e o Espírito veio então, e a igreja foi inaugurada. E aí o pastor Henrique, conversando com o conselho, falou: poxa, a gente comemora o nascimento de Jesus, a gente comemora a ressurreição de Jesus, por que a gente não comemora a inauguração da igreja, o momento que o Espírito Santo é derramado? E aí isso é algo tão importante, que a igreja, na verdade, só é igreja de verdade se ela é uma igreja do Pentecostes, se é uma igreja que vive a partir dos reflexos desse fenômeno que aconteceu na história, dos reflexos do Pentecostes. Então, toda igreja deveria ser pentecostal num sentido bíblico dessa palavra. A gente sabe que tem um sentido sociológico aí que se usa para a palavra pentecostal, né, para categorizar um segmento da igreja evangélica, mas a gente entende que existe algo que vai além na Bíblia, né? E a gente vai procurar entender um pouco o que é ser uma igreja biblicamente pentecostal aqui. Vamos entender lá? Atos capítulo 2, verso 1, o relato de como aconteceu esse derramamento do Espírito. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Para começar, a igreja estava reunida no mesmo lugar. A importância de a gente estar junto. O pastor Henrique pregou durante a pandemia sobre pessoas que relutavam em voltar à vida presencial da igreja. Mas quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê que grandes coisas foram operadas por Deus, porque o povo estava reunido. E a gente precisa entender isso, que há um propósito de Deus em a gente estar junto e reunido, inclusive presencialmente. Alguns irmãos não podem estar aqui presencialmente. E aí a gente entende, e sem dúvida nenhuma, o Senhor entende as possibilidades de cada um. Mas se alguém, por opção, decide não vir e não estar presente, esse é um mau sinal. Pode ser que essa pessoa esteja perdendo grandes coisas que Deus quer falar e fazer na vida dela. Então vamos dizer assim, essa é uma primeira mensagem do texto. Mas há algumas mensagens que têm a ver diretamente com esse Pentecostes, esse derramamento do Espírito.
E a primeira coisa que eu vejo como uma mensagem do Pentecostes para nós, Igreja de Jesus, é que o Espírito Santo é o poder de Deus. Esse Espírito derramado sobre nós, igreja, é o poder de Deus que foi derramado sobre nós, igreja. E quem fala isso é Jesus. Tem duas situações em que Jesus, já ressuscitado, faz essa promessa. A primeira está lá em Lucas 24, 49, em que ele diz assim: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, falando que ele ia enviar a promessa de que o Espírito viria. Mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. A igreja precisava ficar junta, na cidade, reunida, até que 10 dias depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo seria derramado. E ali a igreja ganharia o poder que ela precisava para ser igreja. Em outra situação, em Atos capítulo 1, verso 7, os discípulos então começaram a perguntar para Jesus como é que seria o futuro da igreja, quando é que ele voltaria, afinal de contas. E aí Jesus simplesmente diz assim: não compete a vocês conhecerem tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus não só diz para eles esperarem que o Espírito Santo desceria, que esse poder viria sobre a igreja, mas que havia um propósito para ele vir. E o propósito é que eles tivessem poder para testemunhar. E testemunhar tem a ver com falar daquilo que se está vivendo. Eu posso testemunhar, porque eu tive o meu Pentecostes. Eu era um jovem rebelde, arrogante, distante de Deus, chafurdado na lama do pecado, e o Espírito Santo um dia se derramou sobre a minha vida, e quando eu falo desse poder, eu estou falando de algo que eu experimentei, e nos últimos 30 anos tem sido um poder que eu tenho buscado para transformar a minha vida, e fazer de mim alguém mais parecido com Jesus todo dia. Esse é um poder que necessariamente transforma a gente. Eu gosto muito quando Jesus fala para Nicodemos assim: nós falamos do que testificamos, e conhecemos, e testemunhamos do que temos visto. Nós estamos falando de algo que a gente está vivendo. A igreja de Cristo não é um grupo religioso que está ali isolado, falando de conceitos, de filosofias religiosas, não. É um grupo que está debaixo do dinamismo do Espírito, tendo experiências de transformação, sendo tocado pelo Espírito Santo, e é essa dinâmica da ação do Espírito Santo que transforma todas as coisas. E a primeira coisa que ele transforma é a nossa vida regenerando. A regeneração é esse conceito em que a gente passa por um novo nascimento. E Jesus fala para Nicodemos que nem quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. É preciso nascer do Espírito, é preciso se passar por um novo nascimento. Ou então você não vai entender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Jesus fala isso em João 3,5. Então, o poder do Espírito Santo, em primeiro lugar, regenera. Esse poder que vem tem um propósito. O primeiro propósito é regenerar. É fazer de mim e você gente transformada, diferente. É impossível alguém que teve a experiência pessoal do Pentecostes continuar vivendo do mesmo jeito. Continuar vivendo na lama do pecado. Alguém que se diz cristão e não passou por essa transformação ainda precisa passar por um Pentecostes. E existe sim até o risco de alguém passar pelo batismo das águas, sem que tenha ainda passado por um verdadeiro Pentecostes. E é preciso se questionar, a partir dos seus próprios frutos: será que a minha vida tem refletido essa regeneração? Será que agora que eu estou em Cristo, as coisas antigas passaram e tudo tem se feito novo? Porque é isso que acontece, né? E essa é a segunda evidência, a segunda manifestação do poder do Espírito. A regeneração produz santificação, o poder do Espírito santifica. E aí Paulo tem um momento em Gálatas 5 que ele vai falar do fruto do Espírito.
o que caracteriza alguém que vive uma vida cheia do Espírito. Mas antes disso, ele faz uma lista de pecados, de obras da carne. A carne é a natureza pecaminosa, que age em todos nós. E ele faz a lista da seguinte forma, Gálatas 5,19, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A lista primeiro que Paulo faz é a lista das obras da carne. Ele fala assim, olha, essas coisas, elas são antagônicas ao fruto do Espírito. Alguém que está vivendo chafurdado em qualquer coisa dessas, ainda não passou por um novo nascimento, ainda não experimentou um Pentecostes, ainda não sofreu a transformação que Deus quer operar. E aí logo em seguida ele diz o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Fala assim, olha, você quer saber se sua vida tem sido uma vida revestida desse poder que santifica? Tenta repetir isso daqui, ó, colocando seu nome na frente. Pensa aí no seu nome, eu vou falar o meu. O Jonatas tem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você pode dizer assim, pô, Jonas, nem tudo isso aí eu posso dizer que eu tenho não, mas tem coisa que eu estou crescendo. Se pegar minha vida 1 ano atrás, eu não tinha metade da amabilidade que eu tenho hoje. Isso é fundamental, é claro que é um processo de santificação. Toda santificação é um processo que começa no dia que a gente nasce de novo e só termina no fim, no nosso último dia de vida. E a gente precisa buscar isso. Não viver conformado com as obras da carne, mas viver buscando uma vida que produza o fruto do Espírito. Do contrário, a gente pode se chamar até de pentecostal, que não existe Pentecostes nenhum na nossa vida. Tem muito cristão aí que se diz pentecostal, mas vive chafurdado nas obras da carne. E outros que nem se dizem pentecostais, mas vivem tão cheios do Espírito que todo mundo fala, esse passou por um Pentecoste. Dão tanto fruto que as pessoas falam isso. E o poder do Espírito também capacita. Capacita de duas formas. Primeiro, iluminando o nosso entendimento. Os reformadores, especialmente Lutero, falava isso, né? O clero havia monopolizado a interpretação das Escrituras e Lutero, então, não defendia a livre interpretação. Ninguém é livre para interpretar a Bíblia do jeito que quer. Não. Existe uma maneira certa de se interpretar a palavra. Mas o livre exame, sim. Todos nós, todos, independente do quanto a gente estudou, a gente é capaz, sim, de examinar a palavra e ser impactado por ela. Porque quem traz iluminação para a mente e para o coração é o Espírito Santo. De forma que, às vezes, a gente vê alguém muito doutor em alguma coisa, que não entende nada quando lê a Bíblia. Mas alguém, às vezes, iletrado, analfabeto, entende tudo quando alguém fala da Bíblia para ele. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Jesus diz o seguinte, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. A gente pode até ler a Bíblia, mas quem guia o nosso coração à verdade, quem abre o nosso entendimento, quem traz para nós convicção de pecado, e quem traz para nós desejo de fazer o que é santo, é o Espírito. Paulo diz em 1 Coríntios 2,14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Não adianta você achar que alguém que é muito letrado vai entender, porque não vai. A pessoa precisa estar quebrantada, humilhada, ela precisa ter sido visitada pelo Espírito para ela entender as verdades eternas da palavra de Deus. E João chega então a um extremo
tamanho em que ele fala assim, olha, o Espírito Santo é um mestre tão eficaz em ensinar para a gente a prática da palavra, que antes mesmo de o pastor pregar do púlpito ou de o meu discipulador me dar uma bronca, o Espírito Santo já me mostra que está errado. E ele fala assim, 1 João 2, 27, quanto a vocês, a unção que receberam dele, ou seja, o Espírito Santo, permanece em vocês, somos templo desse Espírito, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Sem precisar que ninguém venha chamar a nossa atenção, a gente mesmo sabe que está errado. Tem uma vez eu ouvi o pastor Antônio Elias falar do púlpito isso, ele disse que um jovem chegou para ele e perguntou, pastor, é pecado dormir com a minha namorada? E aí o pastor Antônio Elias respondeu, dormir não é pecado, o que é pecado é o que você faz quando você está acordado. Ele falou brincando e o que ele concluiu foi o seguinte, ele disse o seguinte, aquele jovem quando me procurou, ele não queria saber qual era a vontade de Deus, porque o Espírito Santo já tinha mostrado para ele qual era a vontade de Deus. Ele queria saber se eu tinha uma opinião diferente da do Espírito Santo. Quem sabe o pastor vai me dar o aval daquilo que o Espírito Santo não me deu, e aí eu vou poder pecar em paz. E muitas vezes é isso que a gente faz quando o nosso coração está duro. A gente precisa buscar, então, a capacitação do Espírito para discernir a verdade. Porque se homens na carne tentarem impor goela abaixo da gente certas verdades da palavra, eles vão acabar ferindo a gente. Mas quando o Espírito Santo age mostrando para a gente, ele traz um peso bom. Paulo diz que há uma tristeza segundo Deus que produz arrependimento para a vida, que é diferente da tristeza segundo o mundo. O próprio Deus ensina para a gente, incomoda a gente com o que está errado, com o que é ilícito, com o que é vergonhoso, com o que devia ser diferente, com o fato de que a gente está fora do projeto dele. Então, se o Espírito não tem dirigido a sua vida, você precisa passar por um Pentecostes. Se você fica surpreso às vezes quando lê alguns textos bíblicos e discorda até deles, se você fica chocado às vezes com alguma pregação, e quando você vai ver o que a Bíblia fala é exatamente aquilo que está sendo exposto, então você precisa falar, Senhor, eu não passei ainda por um Pentecoste, eu preciso passar pelo Pentecoste, eu preciso ter entendimento, minha mente precisa entender essas verdades espirituais. E uma outra forma como o Espírito capacita é distribuindo dons aos homens. Quem distribui dons, segundo a palavra, é o Espírito. Diz aí no próprio texto que a gente leu, que o Espírito pousa sobre cada um deles como línguas de fogo, né? E aí acontece algo sobrenatural. O que acontece, que vai ser relatado em seguida, é que os apóstolos pregavam numa língua e as pessoas que estavam presentes, vindas de toda parte, cada uma entendia na sua própria língua materna. Então há um fenômeno sobrenatural em que as pessoas entendem, cada uma na sua língua materna, aquilo que estava sendo falado em outro idioma. E quem opera isso sobrenaturalmente é o próprio Deus. Alguns irmãos entendem que aqui em Atos está se falando a respeito de dom de línguas ininteligíveis, enfim, há uma outra interpretação que eu acredito que seja mais baseada em 1 Coríntios 14, verso 2, que diz assim, quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então a gente entende que podem haver pessoas que têm um dom de línguas que fala coisas ininteligíveis em mistérios. Sim. E há propósito nisso, e Deus pode ser glorificado nisso, segundo o relato de Coríntios 14. Mas independente de uma versão, ou de uma visão um pouco mais conservadora em relação ao que seria esse dom de línguas, o fato é que ele é um dom sobrenatural, e ele precisa ser buscado pela igreja. Paulo fala que não só esse dom do Espírito, mas há muitos outros dons que ele enumera lá em 1 Coríntios 12, verso 7. Ele fala o seguinte, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum.
Não é por envaidecimento de alguém que recebeu o dom, não. É para o serviço da igreja de Deus, é para o serviço do reino de Deus que eu e você precisamos buscar os dons do Espírito. E quais são esses dons? Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a um outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, irmãos, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um como quer. Alguns desses dons relatados aqui, irmãos, a gente tem visto no nosso meio acontecerem, outros talvez não. E aí a gente pergunta, por que não? Qual a razão de a gente não estar vendo? Será que a gente não deveria estar buscando com muito mais intensidade esses dons? Será que a gente não devia estar sendo sacudido e se incomodando com o fato de que a gente experimenta tão pouco poder em nossa vida, quando tanto poder foi disponibilizado a nós no Pentecostes? E isso deve fazer a gente corar de vergonha, essa que é a verdade. Deve fazer a gente pedir perdão a Deus. Alguns podem dizer assim, não, mas o apóstolo Paulo, a igreja estava ali experimentando, né? Jesus falou sobre os dons. Olha o que Jesus falou, que seria uma marca da igreja autêntica e legítima. Marcos capítulo 16, verso 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Quem vai fazer isso? Quem vai orar isso vai acontecer? Quem vai exercer essa autoridade? A igreja do Senhor, eu e você. Nós temos o Espírito Santo para isso, para que Deus se manifeste em nós. E a gente precisa buscar essa manifestação. Hoje é tempo de a gente acordar e falar, Senhor, eu quero viver o Pentecostes. Eu quero ser alguém cheio do Teu Espírito, para cumprir a Sua missão, para glorificar o Teu nome na minha vida, para fazer da minha vida objeto e instrumento de serviço ao Teu reino. Segunda lição aqui, segunda mensagem do Pentecostes, o Espírito Santo conserva a igreja unida. E essa questão da unidade é fundamental, porque desde o Éden, o que aconteceu lá com Caim e Abel? Caim e Abel, logo depois do Éden, logo depois da queda, irmãos que não conseguiram se entender, um matou o outro. A desunidade é própria da natureza humana, da natureza caída, desde sempre. Espírito faccioso, espírito contencioso, dissensão, mas o Espírito chama a gente à unidade, e essa unidade é celebrada aqui nesse texto de Atos 2. Olha o que diz a partir do verso 5, o momento subsequente ao derramamento do Espírito. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? E o que acontece aqui, nesse momento do Pentecostes, é o contrário do que aconteceu em Babel. O que acontece, ao invés de haver divisão, há uma unificação da igreja, há uma inclusão, há uma inserção de todos os povos na aliança, de modo que até aquele momento havia apenas uma nação eleita, havia apenas uma identidade, um povo, uma tribo, o povo de Israel, não é?
com as suas tribos. Mas a partir daquele momento, a promessa de Deus a Abraão, de que através dele todas as nações da terra seriam benditas, ela se cumpre. Porque Jesus, sendo descendente de Abraão e filho de Abraão, possibilita o Pentecostes, envia o Espírito Santo para que gente de todo povo, tribo, língua e nação tenha acesso à mensagem de redenção, à mensagem de salvação, à mensagem de reconciliação com Deus. Amém? E a gente está aqui celebrando isso. A igreja é um lugar assim, é um lugar totalmente diverso. Existem pessoas aqui de faixas etárias totalmente diferentes, classes sociais totalmente diferentes, de tribos totalmente diferentes. Pessoas que, se não fosse o Espírito de Deus, não iam conseguir caminhar juntas. Mas elas conseguem caminhar juntas, elas trabalham juntas, servem juntas. No Ministério de Serviço, na comunicação, no louvor. Não importa como você é, não importa a sua identidade, a sua formação, seu grau de escolaridade, sua classe social. O Espírito Santo reúne. Muito antes de qualquer progressista levantar a bandeira antirracista, pró-inclusão, antimachismo, anti-isso e anti-aquilo, o Evangelho já levantou essa bandeira 2000 anos atrás. É um plágio que eles estão fazendo. Colossenses 3,11, Paulo fala assim: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém, irmãos? Em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. E esse Espírito preserva a gente e conserva a gente unido, apesar de a gente ser tão diferente. E Atos 2 e o Pentecostes significa essa unificação, e a igreja então passa por um processo em que não há mais espaço para elitismo, nem elitismo religioso dos fariseus, nem elitismo social, em que a igreja, a sinagoga às vezes tinha lugar especial para pessoas especiais sentarem. A igreja de Jesus não tem isso. Na igreja de Jesus todos são iguais, não existe racismo, não pode existir, porque é abominável diante de Deus, porque o reino de Deus não reconhece cor de pele, não existe segregação social, racial, não pode existir, não existe machismo, não existe feminismo, só existe espaço para cristianismo, amém? Esse é o nosso ismo, a gente está todo mundo em torno de Cristo e da cruz dele. O único poder capaz de unir todas essas pessoas tão diferentes em paz e em harmonia é o Espírito Santo que foi derramado no Pentecostes. Terceira mensagem do Pentecostes aqui: não existe verdadeiro cristianismo sem a busca de uma vida cheia do Espírito Santo. Nosso cristianismo pode acabar se tornando nominal, e por se tornar nominal se torna morto. Quantas pessoas vocês conhecem que frequentaram igreja a vida toda, mas não viviam uma vida coerente com o Evangelho? E se diziam cristãs, iam bater o cartão lá todo domingo, na igreja. Não, eu fui à igreja domingo, agora durante a semana agora é comigo. Gente, isso é muito perigoso. Falei esses dias aqui do púlpito que às vezes a gente encontra pessoas que a gente nunca viu na vida, e a pessoa fala assim: não, mas eu sou lá da sua igreja. Eu falo: da minha igreja, da Oceânica? Eu sou de lá. Ué, mas você tem ido lá? Tenho. Eu fui 3 meses atrás lá. Ué, mas nos últimos, eu estou lá há 5 anos. E nesses 5 anos você foi quantas vezes? Fui umas 4 vezes. E a pessoa acha que ela está na igreja, que ela é da igreja. E não é. Não existe essa vida sem compromisso. Alguém cheio do Espírito Santo está em busca de alguém que passou por um Pentecostes, está em busca de uma vida cheia do Espírito, está em busca de comunhão. O que aconteceu com a igreja do Pentecostes, de Atos 2?
perseveravam unânimes no templo diariamente, partiam pão de casa, em cada alma havia temor, havia sede de Deus, havia vontade de estar junto, havia vontade de viver comunhão verdadeira. Comunhão não é o nome no hall de membros, tapinha nas costas no culto de domingo. Comunhão é rasgar o coração, é discipulado, é célula, é se expor, é se submeter, é fazer de Deus a sua fonte de alegria. É fazer do Espírito a sua fonte de entusiasmo. Eu já compartilhei com os irmãos que essa palavra entusiasmo, eu não sabia disso, que significa empolgação, né? Alguém empolgado, entusiasmado, animado e tal. Eu falei, eu descobri que essa palavra significa alguém cheio do Espírito de Deus. É isso que significa entusiasmado. Eu falei, meu Deus, mas por que muitas vezes o povo de Deus não é tão entusiasmado assim? E olha que a gente aqui tem bastante gente bastante entusiasmada, né? Mas a gente precisa entender isso, que a gente é chamado a ser entusiasmado por ser cheio do Espírito de Deus. E muitas vezes há cristãos que buscam entusiasmo em outras fontes, não é? Como foi o caso de Éfeso. Paulo tem que chamar a atenção, não diz se houve alguma situação particular, mas ele dá uma orientação importante para a igreja. Lá no capítulo 5, verso 18, ele fala assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O vinho em si não é um problema na Bíblia, mas a embriaguez é. E pior do que a embriaguez é fazer do vinho a sua fonte de terapia, a sua fonte de solução. Eleger o vinho como aquele que vai ser a sua válvula de escape. E aí eu vou conseguir aliviar minhas dores nele. Ele vai trazer uma solução para mim. E Paulo está falando, você não pode fazer isso do vinho nem de coisa nenhuma. A única coisa que tem que trazer vida, alegria, entusiasmo para você é buscando uma vida cheia do Espírito. Aí ele explica assim, como é que se faz isso? Primeira coisa, viva uma vida de culto. Verso 19 de Efésios 5. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração. Falando naturalmente, o dia a dia nosso tem que ser assim, louvando a Deus, adorando a Deus, expressando gratidão em todo o tempo. Ele fala no verso 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor, conscientes de que a gente depende dEle, de que a nossa vida está nele, é Ele que é a nossa fonte de vida. Às vezes há pessoas que já chegam aqui na igreja empolgadas para adorar a Deus, não é? Chega aqui cantando a plenos pulmões, orando intensamente. Quem são essas pessoas cheias do Espírito? São as pessoas que passaram a semana inteira lendo a Bíblia, orando, lutando contra o pecado. Então, quando chega no domingo, elas estão celebrando aquilo que elas viveram a semana inteira. E o culto na Bíblia é uma coisa totalmente associada à vida. Lá em Isaías capítulo 1, Deus fala assim, olha que sacrifícios são esses que vocês estão trazendo para mim? Quem disse que vocês têm que vir aqui pisar nos meus átrios? O que eu quero de vocês é o coração quebrantado. É vida transformada. Porque os pecados de vocês causam separação entre vocês e Deus. Então, a gente precisa buscar essa vida cheia do Espírito ao longo de toda a semana. E aí a gente vai chegar aqui, vai celebrar. E como é que se busca então mais uma vida cheia do Espírito? Verso 21 é muito chave, Efésios 5, 21. Ele fala assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O princípio da sujeição mútua é o princípio da comunhão profunda e verdadeira. Eu estou aqui, eu preciso prestar contas. Eu não estou aqui para fazer minhas regras, minhas leis, não. Eu me submeto à palavra de Deus. E a palavra diz que eu estou ligado ao corpo de Cristo, eu sou membro desse corpo. E esse corpo tem um cabeça, e eu preciso me reportar a esse cabeça, e o cabeça é o próprio Senhor, e o que Ele fala é regra para mim, porque se isso tem acontecido na minha vida, eu estou vivendo uma vida cheia do Espírito. Isso é fundamental para a gente viver uma vida plena de Deus. E muitas vezes há pessoas que fogem desse tipo de compromisso e acabam vivendo uma vida arrastada, não é? Muito aquém do que Deus projetou para a pessoa viver.
O pecado faz isso, ele vai enganando a gente, iludindo a gente, quando a gente vê a vida está drenando. Ao invés de a gente se sentir cada vez mais feliz e alegre toda vez que a palavra é exposta, pelo contrário, a gente fica cada vez menos querendo buscar a Deus quando a gente se depara com a palavra. Por quê? Porque a gente não está alinhado com ela. Mas quando a gente busca essa vida plena em Deus, a gente, sem dúvida nenhuma, vive uma vida que agrada a Deus e cumpre aquilo que Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Jesus não veio para que eu e você vivêssemos uma vida cabisbaixa, fracassada, derrotada para o inimigo das nossas almas, humilhada por continuar escrava do mesmo pecado durante tantos anos. Não foi para isso. Ele veio para que a gente tenha vida e vida plena. E essa vida plena precisa ser buscada, ela não acontece por acaso, acidentalmente, não. Lembra daquele princípio que às vezes a gente repete aqui lá de Levítico, né? O sacerdote tem que colocar lenha continuamente sobre o altar para que a chama não se apague. Eu e você somos esses sacerdotes, o nosso coração é o altar do Senhor, e a gente precisa constantemente estar mantendo essa chama acesa, buscando. Quando a gente recebe alguém por batismo, a gente pergunta: você se compromete a usar todos os meios de graça para viver uma vida cheia do Espírito Santo? Você se compromete a ler sua Bíblia, orar e buscar a Deus regularmente? Porque se você faz isso, você vai se fortalecer mais e mais na fé a cada dia. Amém? Algumas aplicações aqui para a gente guardar no coração. Primeira, busque de todo o coração poder para testemunhar. Como eu acabei de dizer, esse poder não vem para quem está dormindo, para quem está sonolento, para quem está distraído, para quem está desconectado, não vem. Esse poder para testemunhar, esse poder transformador, esse poder que faz da gente que contagia com o Evangelho, que exala o bom perfume de Cristo por onde passa, que inspira pessoas a viverem uma fé que produz o fruto do Espírito em seu dia a dia. É um poder experimentado por quem tem buscado, só por quem tem buscado, de todo o coração. Então, disciplina. Ninguém alcança virtude nenhuma na vida sem disciplina, e na vida cristã não é diferente. A Bíblia impõe a nós muitas disciplinas que são próprias dos servos de Deus, de homens e mulheres de Deus. Então, use esses meios para buscar mais discernimento pelo Espírito, mais santidade e mais capacitação e os dons. Alguns jovens e adolescentes que estão me ouvindo aqui vão quarta-feira para um acampamento. Vocês vão escolher com que disposição de coração vocês estão indo para esse acampamento. Vocês vão lá falando assim: que legal, vamos zoar tudo, vão ter brincadeiras legais e tal. Pô, isso é bom, sem problema, mas é só para isso que você vai? Ou você pode ir com o coração assim: pô, Senhor, apesar de eu saber que vai ter muita coisa legal em termos de diversão ali, o que é mais importante para mim é ter uma experiência real e poderosa e transformadora com o Senhor ali. É sair daquele lugar cheio do teu Espírito, irradiante da vida do Senhor, vivendo em abundância, vivendo plenamente a vida que o Senhor me chamou para viver. Então, coloque esse propósito no seu coração. E a gente que vai estar por aqui vai estar orando por vocês, para que Deus abençoe esses acampamentos e fale tremendamente ao coração de vocês. A gente já ouviu muitas histórias e a gente já experimentou muitas coisas poderosas de Deus em acampamentos. A gente crê que Deus fala especialmente ao povo dele, quando o povo dele se reúne para buscar ele de uma forma tão intensa. Mas há também a possibilidade de a gente perder essas oportunidades se a gente estiver distraído. Segunda aplicação, certifique-se de que você é um só com a igreja. Todos nós temos um coração divisionista. A gente herda isso da queda. Todos nós temos um coração autocentrado, egocêntrico, que reluta em viver unidade, que reluta em ceder. Mas o Espírito Santo chama a gente a olhar em volta e perceber beleza nessa diversidade, beleza em conviver com gente que pensa tão diferente de nós. E ao mesmo tempo falar: Senhor, obrigado,
porque a igreja oceânica não é a minha igreja e não vai ser do meu jeito. É do jeito que o Senhor, que é o Senhor da igreja, quer que ela seja. E glória ao teu nome por isso, porque ela é muito melhor, porque ela não é a minha imagem e semelhança, ela é a tua imagem. E o Senhor faz dela uma igreja linda, para a glória do teu nome. Uma igreja onde todos são acolhidos e a vida tem sido abundantemente ministrada. Terceira e última aplicação: faça do Espírito Santo a sua fonte de alegria e vida. Busque viver uma vida de culto. Ore repreendendo diante de Deus toda murmuração, toda reclamação. E encha seus lábios de cânticos espirituais e louvores a Deus, expressando gratidão em cada situação e sujeitando-se também a uma vida de comunhão verdadeira. Porque essa comunhão verdadeira é o que vai manter a gente vivo e ligado no corpo, na videira, como ramos dessa videira. Amém? Vamos orar então? Senhor querido, queremos te agradecer e te bendizer por essa palavra, por essas revelações tão maravilhosas, especialmente pelo dom do Espírito Santo, pela possibilidade de sermos templo do Teu Espírito, lugar de habitação do Teu Espírito. Quem somos nós, Senhor? Essa é mais uma prova e uma evidência da Tua graça, da Tua bondade, do Teu amor incondicional, e nós te agradecemos por isso, Senhor. E te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, porque tendo acesso a esse poder, não temos buscado ele tão intensamente quanto deveríamos. Vem despertar a Tua igreja, Senhor, para buscar viver o Pentecostes nas suas vidas diárias, práticas, no lar, na igreja, no trabalho, onde a gente estiver vivendo, que o Teu Espírito Santo seja esse mestre que antecipa para nós as lições da Sua palavra, mesmo antes de a gente mesmo ler elas na Tua palavra. Em Teu nome que te pedimos, e vem transformar a Tua igreja, vem nos fazer uma igreja cheia desses dons espirituais, Senhor, através dos quais o Senhor tem alcançado vidas e o Teu reino tem se expandido, crescido e sido edificado para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém, Pai.